Olá, muito boa noite. Estamos entrando aqui hoje ao vivo para falar de seus. Olá, Betânia. Olá, vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje, excepcionalmente, a nossa live está sendo uma quarta-feira. E vamos a falar de Zeus, o Senhor de Olimpo. Oi, Betânia. Olá, o pessoal está começando a entrar. Vamos dar uns minutinhos. Eu entrei. Luciana, tudo bem? Eu entrei mais cedo, porque eu sempre gosto de entrar primeiro, e aí as pessoas vão entrando, e nós temos a possibilidade de entrar na hora certa, no momento certo. Olá, Adriana, Dalgisa. Olá, tudo bem? Então, boa noite. Então, tem gente entrando. E eu vou dar mais uns 3, 4 minutinhos para que as pessoas vão entrando, e aí no horário certo nós começamos, né? Hoje a nossa boa noite, Adriana. Hoje a nossa proposta é falar de Zeus, e eu vou explicar por que nós vamos a falar de Zeus, né? Sendo que o nosso curso chama Jornada das Deusas, e nós estamos falando delas, né? Das deusas, né? E o impacto que elas têm na vida de cada uma de nós, né? Na vida psíquica, na vida emocional. Mas eu vou explicar, né? Por que nós vamos a falar de Zeus. Só vou dar um tempinho aqui para todo mundo entrar, e aí eu vou explicar qual que é o sentido. Olá, Márcia. Boa noite, Adalgisa. Então, uma alegria. As pessoas vão chegando, e hoje nós trocamos nosso dia, que normalmente é às quintas. Nós vamos a ter amanhã o lançamento do livro, né? A Sabedoria das Matrioscas. Estão todas convidadas. Eu tenho um capítulo nesse livro, e vai ser um lançamento virtual pela plataforma Zoom, né? Então, estão todas convidadas, e o lançamento vai ser amanhã, quinta-feira, por isso nós antecipamos a nossa live para quarta-feira, né? Eu tenho depois um recadinho para dar, né? O que nós vamos a ter na próxima quinta e na outra, né? Mas vou esperar um pouquinho ir entrando, né? Todo mundo ir entrando para a gente já começar a falar de Zeus, né? Sim, isso mesmo. Heloísa Belusso entrou. Olha, a nossa editora. Então, Heloísa, acabei de falar do lançamento do livro amanhã, né? Pela plataforma Zoom, no Instagram da Casa das Matrioscas. Nós vamos a lançar o livro A Sabedoria das Matrioscas. Então, Betânia, eu recebo as instruções da Betânia, vocês sabem, né? Eu quero saber, Betânia, podemos começar? Esperamos mais um minutinho. Que você me ordena? Eu aqui recebo ordens e instruções, e bem mandada, né? Betânia, podemos começar? Ah, sim. Sim, amanhã nós enviamos o link do Zoom, do lançamento do livro da Casa das Matrioscas. Com certeza, colocamos no nosso WhatsApp da Jornada das Deusas, e colocamos aqui no Instagram também da Jornada das Deusas, e estão todas convidadíssimas, né? Então, são as 8 horas em ponto,
Então vamos a começar, né? E as pessoas vão a ir chegando, né? Por que nós vamos a falar de Zeus, né? Bem, nós vamos a falar de Zeus porque ele vai ser uma figura decisiva no Olimpo, ele vai criar a grande família olímpica e ele vai ser ou o amante, ou o irmão, ou o pai dessas deusas que nós vamos a trabalhar e que nós vamos a ir construindo e que nós vamos a ir conhecendo, né? Bem, vocês sabem que Crono, pai de Zeus, né, casado com Reia, né, engoliu os filhos, né? Ele soube do oráculo que seria destronado por um de seus filhos, da mesma maneira que ele destronou seu pai Urano, né? As profecias na mitologia costumam se repetir, né? Elas são cíclicas e elas vão se repetindo. A partir daí, Cronos começa a engolir os filhos, né? E Rhea, desesperada com essa situação, né, para salvar seu último filho, que era Zeus, né, ela decide escapar, né? Ela vai dar à luz a Zeus em uma caverna, na caverna no Monte Ita, né? E vai dar a Cronos uma pedra embrulhada num pano, que Cronos vai engolir, achando que é seu filho, mas Zeus vai ser dado aos cuidados da ninfa Almateia e de uma cabra, né? Então, nós temos aí algumas questões. Zeus vai escapar desse destino que lhe estava reservado e Zeus vai se criar longe dos pais, né? Ele vai ser criado a escondidas, ele vai ser criado de alguma maneira secreta, né? E eu trouxe aqui duas coisas. Primeiro, uma imagem de Zeus para que vocês tenham uma ideia de esta figura olímpica, Zeus, né? Zeus, nós vamos a conhecê-lo, né, na mitologia como um homem, né, de uns 40 e poucos anos. Vocês sabem, e nós já falamos várias vezes aqui, que as figuras da mitologia, os deuses não envelhecem, né? Eles vão ter sempre a mesma forma, né? Atena vai ser sempre aquela moça jovem, né? Artemis vai ser sempre aquela jovem, Apolo vai ser sempre aquele rapaz, né? Então, os deuses não envelhecem, né? E Zeus vai aparecer na mitologia como a imagem desse homem, de uns 45 anos, e ele vai permanecer assim durante toda a jornada mitológica, né? Então, os deuses não envelhecem. Bem, Zeus vai ser criado por uma cabra, né, e pela ninfa Almateia, e quando Zeus é um adolescente, a cabra diz e pede para Zeus ser sacrificada, e Zeus, com o couro da cabra, vai fazer um escudo e um manto. Os mantos, esse tipo de mantos que tinham um poder de proteção e que eram además um distintivo, né, de excelência, de poder, quem o usava, né, tinha algumas excelências, né. O manto se chama égide, né, que é alguma coisa que depois Atena também vai usar. Atena também vai fazer o seu escudo com a cabeça de Medusa. Nós já falamos disso, é outra história. Mas eu quero notar aqui que Zeus vai ser educado longe dos pais, mais próximo da natureza e, eventualmente, frequentando os humanos. E eu trouxe um pequeno texto sobre a origem de Zeus que eu quero ler para vocês. É um texto de um escritor, Maurice Drummond,
Drouin, desculpem, é um escritor francês que escreve romances mitológicos. E ele vai escrever um romance mitológico no qual Zeus fala de seu nascimento em primeira pessoa. Né? Isso é muito pouco comum, né? Muito pouco comum é uma narrativa do Deus em primeira pessoa. Né? E então Zeus diz: minha mãe, Reia, a dos cabelos bonitos, vivia trêmula, sempre grávida, sempre lamentando a dor de um filho anterior. Quando ela já me trazia no ventre, foi buscar conselho com minha avó, Gaia, a terra. Gaia reconheceu nas queixas da filha as mesmas queixas que ela tinha contra o próprio marido. Na noite do meu parto, a fim de me esconder dos olhos de Crono, meu pai, se alguma suspeita surgisse, minha mãe foi secretamente para um lugar. Ela tinha escolhido me dar à luz de forma humana. Isso se assemelha à natureza dos deuses. Na distância, eu poderia ser confundido com o filho de qualquer mortal, e assim eu fui salvo. Os destinos agora poderiam ser cumpridos. Então, esta é uma imagem muito bonita, né? Onde Zeus vai falar de como foi o nascimento dele, né? De como ele veio à luz, né? E todas, digamos, as estratégias que a mãe teve que usar para salvá-lo, né? Da voracidade de Cronos, seu pai, que engolia os filhos. A professora Alvarenga Peixoto vai falar que essa vai ser uma cena bastante comum na mitologia. As mulheres que salvam os filhos ou as crianças divinas, as crianças que têm um destino para cumprir no mundo dos deuses e dos homens. Então, nós vamos ver que Zeus vai frequentar o mundo dos humanos. E uma coisa importante, Zeus não tem mentor, né? Zeus não tem uma figura, como algumas figuras vão ter, por exemplo, Arthur, né? O rei Arthur. Arthur era um adolescente, né? Quando conhece o Merlin, e o Merlin vai, né, orientá-lo, vai ser o mentor, e Arthur vai se tornar o Arthur de Camelot, né? Bem, Zeus vai viver grandes transformações. Em primeiro lugar, ele vai, né, se transformar em um adulto, logicamente. Zeus vai crescer, vai ser um adulto e vai conseguir. Nesse momento, Zeus já tinha uma relação com Metis, que vai ser a mãe de Atena, né? E Metis vai ser quem vai preparar a porção para que Zeus dê a Crono. Cronos vai vomitar todos os filhos, né? Poseidon, Hades, Deméter, Hera e Hestia. Aliás, desculpem, Hestia, né? Hera não. Tá? Então, Zeus vai vomitar os filhos e uma coisa importante, Zeus vai salvar essa prole de irmãos e vai lutar durante 10 anos com os titãs. Ajudado pelos ciclopes, aqueles que tinham um olho só, né? E pelos monstros das 100 mãos. Bem, uma coisa importante que nós temos que entender é que Zeus vai viver, a partir de toda essa trajetória de luta, de confrontação e de heroísmo, grandes transformações. Tá? E Zeus vai viver também grandes transformações a partir da relação com suas irmãs, com suas amantes e esposas
e com suas filhas. Então, Zeus vai deixar de ser aquela pessoa tão severa, tão punitiva, tão castigadora, tão reivindicadora, para ir se tornando um pouco mais sábio, um pouco mais prudente, um pouco mais adequado, né? Um pouco mais, com um olhar um pouco mais atento. E a gente vai ver isso ao longo desta história, né? Um pouco mais brincalhão. Alguns mitólogos falam que Zeus tinha um lado, né, mais flexível e brincalhão. Por exemplo, Zeus gargalhava, né? Então, alguns mitólogos falam assim, olha, é improvável que a gente veja um deus egípcio gargalhando, mas os deuses gregos, né, faziam festas, faziam banquetes, dançavam, escutavam música, gargalhavam, faziam piadas, né? Todas essas coisas, né? Então, vai ter um grande deslocamento desses seus, né, filho e irmão para os seus pai e amante, né? E aí nós vamos ir vendo a transformação de Zeus. Eu sempre falo para vocês que as figuras da mitologia, elas não são estáticas, elas não são imóveis, elas não são congeladas, né? Elas vão se transformando e elas também vão nos transformando, né? Então, Zeus vai fazer esse movimento e uma coisa importante, Zeus também vai ser alguma coisa que tem a ver com a totalidade do sujeito, alguma coisa que tem a ver, né, com uma estrutura muito parecida ao que Jung vai falar do self, da ideia de totalidade. Ele vai ir se transformando e ele vai ir adquirindo destrezas, digamos, habilidades. Ele vai se tornar uma criatura mais interessante, né? Nós vamos ver também que nessa relação de Zeus com as mulheres, e nós já falamos disso quando falamos de Hera, né? Nós vamos ver nessa relação com as deusas, com as humanas, toda a instauração da consciência patriarcal. Lembrem que nós, quando falamos de Hera, falamos que Hera estava antes de Zeus, né? Que ela simbolizava as culturas ginocêntricas. E Zeus, para muitos, que era um nórdico, né? Que vinha do norte, né? E que invadia as regiões mediterrâneas, né? Vai conquistar Grécia e vai casar com Hera, que forma parte dos povos conquistados, né? Muitos veem nesse dilema e nessa briga constante entre Zeus e Hera, né, a questão das civilizações ginocêntricas, matrísticas e a luta com os povos, né, e com as estruturas patriarcais conquistadoras, né? Então, Zeus vai nos trazer toda essa possibilidade de ir nos transformando, de ir mudando, né? De ir deslocando, digamos. Quais eram os símbolos de Zeus, né? E eles são muito claros. O raio, o trovão, né? Eu tenho aqui uma imagem que também trouxe de Zeus. Olhem que Zeus aqui, né? Zeus era um homem bonito, ele aparece, todos os deuses eram, né? E ele tem aqui, né, na mão os raios, né? Se vocês veem, vou aproximar um pouquinho, né? Ele tem os raios, né? Então, os símbolos de Zeus eram, né, os raios, o trovão. Ele provocava enormes tempestades, né? Ele provocava grandes fenômenos meteorológicos, né?
e governava desde as alturas, desde os picos escarpados. Uma coisa temos que dizer é que quando Zeus liberta seus irmãos, ele vai dividir, né, os mares, o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos e os seus, né? E vai tirar isso, vai ter um sorteio, né, entre Poseidon, Hades e Zeus. Zeus vai ficar, né, com o mundo das alturas, com o mundo dos céus, né? Poseidon com os mares e Hades com o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, né? A princípio, Zeus só governaria nas alturas dos céus, mas ele vai, né, tomando conta da terra também, né? E Zeus tinha um poder sobre a terra, e era um poder extremamente controlador, né? Ele controlava o que acontecia, né? Então, por que desde os céus? Porque os céus têm a ver com a consciência, com a lógica, com a lucidez, com o entendimento, né? Então, Zeus vai governar desde esse lugar. Há muitas versões, inclusive as versões que dizem que Poseidon ficou muito ressentido, né? E que Poseidon queria governar o Olimpo, né? Há muitas versões em torno disso. Alguns mitólogos dizem que Zeus tinha condições de governar o Olimpo e que Poseidon era uma criatura muito bélica, muito destemperada, que provocava as tempestades marinhas, enfim, com muita raiva, com muito ressentimento e que não teria condições de governar. Bem, seja como for, quem vai governar é Zeus e quem vai viver toda essa transformação vai ser ele, né? E vai viver essa transformação a partir do contato com essas mulheres, né? As deusas, as irmãs, as filhas, né? As amantes, né? E a professora Alvarenga vai falar que Zeus vai aprender e vai reconhecer seu ânima, né? Ânima é um conceito junguiano, né? Um conceito da psicologia junguiana que eu não vou definir aqui, mas que simboliza, digamos, a parte feminina dos homens, né? E a professora Alvarenga vai falar que Zeus, conhecendo todas essas mulheres, vai suavizar um pouco alguma coisa dentro de si, né? E vai trazer, né, um embrião de um outro olhar para um possível olhar patriarcal a partir da atenção, né? Bem, com quem que Zeus vai ter? Zeus vai ter muitos casos, enfim, Metis vai ser a mãe de Atena, Temis vai ser a mãe das Moiras ou das Parcas. Há uma versão que diz que Afrodite é filha de Zeus com a ninfa Dione. A ninfa Leto vai ser a mãe de Apolo e de Artemi. No curso das deusas, Jornada das Deusas, da plataforma Hotmart, que eu quero agradecer muito que vocês estão comprando o curso, eu coloquei todo o panteão grego, a parte que nos interessa, e fiz a árvore genealógica, né? Com quem Zeus casou, teve um caso, namorou, e nasceu fulano, e nasceu este, e nasceu Hefesto, e nasceu Apolo, e nasceu... Nós temos todo um panteão de deuses, né? Uma coisa muito interessante... E eu trouxe aqui para vocês uma historinha muito engraçada, porque Zeus, para, né, conquistar, né, as deusas, as mulheres, as mortais ou as deusas, ele se transformava, né? Para conquistar a Europa, ele se transformou em um touro branco, né? Para conquistar a própria Hera, ele se transformou no cuco, aquele passarinho, né, que estava passando frio. Para conquistar não sei quem, se transformou num cisne. E aí um dia, Zeus, muito cansado
de se transformar e de ter que usar muitas armadilhas para conquistar as mulheres, as mortais ou as deusas, vai queixar a Eros. E essa é uma cena muito engraçada e muito divertida que está aqui num texto de um escritor já grego, depois da era cristã, né? Luciano de Samosata se chama. E então Zeus diz a Eros: por que você me obriga a transformar naquilo que eu não sou? Por que elas têm medo de mim e não me aceitam como eu sou? Eu nunca posso me apresentar com a minha verdade. Apolo, que era uma adolescente, né, que às vezes em alguns momentos está representado como uma criança, né, mas era um adolescente, diz a Zeus: para ser reconhecido, você vai ter que deixar os raios, a couraça, o escudo e toda essa sua pose imperial. Você vai ter que ficar como o novo homem que elas querem, mais suave, com uma túnica de cor púrpura, com o cabelo arrumado, e assim pode ser que elas te suportem. Olhem que interessante, né? O texto de Eros, né? Falando com Zeus. Bom, mas para você ser aceito, você tem que deixar toda essa pose, porque vocês compreenderão que Zeus era uma figura imponente que se apresentava com toda a parafernália, os raios, os trovões e a estrutura de poder que acompanhava ele, né? E então era difícil que alguém se aproximasse de Zeus assim tranquilamente, né? Então eu achei muito engraçado, muito irônico e muito interessante o que Eros diz a Zeus, né? Bom, você vai ter que deixar toda essa pose imperial, porque ninguém vai se aproximar de você dessa maneira, né? Outra coisa importante será que Zeus vai exercer a paternidade, né? Isso é uma coisa muito interessante. É das poucas figuras imperiais, olímpicas ou poderosas que exercem a paternidade, né? Zeus vai cuidar, por exemplo, de Dionísio, quando ainda era um feto. Zeus amarra Dionísio na sua coxa para Dionísio poder nascer. Zeus vai aceitar os pedidos da pequena Artemi, porque quando Artemi pede aos Zeus que queria uma túnica curta, as armas, as flechas e andar sozinha pelos bosques, Artemi era uma criança muito pequena. Alguns dizem que tinha 3 anos, né? Zeus vai intervir na briga entre Apolo e Hermes, né? Quando Hermes rouba o rebanho de Apolo e Apolo vai lá e queixa a seu pai, né? E além de que Zeus vai dar muitas gargalhadas, porque ele achou muito engraçado que um bebê como Hermes roubasse, né, o rebanho de Apolo, que já era um rapaz. Bem, mas ele junta os 2 filhos e faz uma conciliação entre os 2. E isso é muito interessante, porque alguns mitólogos dizem que Apolo e Hermes vão ser, além de irmãos, melhores amigos, né? Então, Zeus tinha toda uma dedicação e todo um trabalho e toda uma atenção com seus filhos. É claro que os que ele não gostava, nós não vamos a pretender que ele aceite. Então, ele não suportava Hefesto, né? Que ele considerava que tinha um defeito físico e que, além do mais, tinha cabelos no corpo e que era muito feio, enfim. Ele não suportava Ares,
né? Marte, o senhor da guerra, porque considerava Marte muito bélico, muito sanguinário, e Marte provocava, né, violências e encrencas, né? Então não suportava Marte, mas ele tinha uma especial predileção por Atena, que vai ser a filha querida e preferida do pai, vai sentar à direita e ele vai escutar os conselhos de Atena, que é uma coisa muito interessante. E ele vai ter uma preferência também por Apolo, né? Que significava a consciência, a lucidez, a lógica, o entendimento, né? Uma coisa importante nessa relação turbulenta que Zeus vai ter com Hera, e Hera vai queixar constantemente das infidelidades, Zeus não se considera infiel. Zeus considera que ele tem que povoar o Olimpo e que ele é a força da vitalidade e que ele não tem outra maneira de fazer isso senão, né? Senão tendo casos amorosos ou, enfim, vida sexual com mortais ou com deusas, né? Então, Zeus tem muito claro isso, né? Como fator civilizador. E alguns mitólogos consideram que Zeus é um grande fator civilizatório no Olimpo. Toda a segunda, digamos, a segunda legião de deuses olímpicos se considera filho de Zeus, né? Tanto que os deuses todos, Afrodite, Atena, não sei quem, vai reclamar dos seus pais, né? Quando tem algum problema, eles fazem as reclamações ao pai, né? Então, é importante, Zeus tem consciência de seu lugar no Olimpo. Zeus tem consciência de seu lugar civilizatório. E à medida que ele vai amadurecendo e se transformando, ele vai ir adquirindo mais sabedoria, né? Não esqueçam que ele engoliu a Metis, aquela do sábio conselho, né? Não esqueçam que ele também tem um caso com Temis, aquela titã que simbolizava a justiça, e ele vai adquirindo todos esses traços das mulheres, desse feminino com o qual ele vai se vinculando e se relacionando. Então isso é importante, porque Hera vai estar sempre enfurecida e reclamando e tal, mas Zeus não considera que isso são infidelidades, né? Ele vai considerar que isso é sua função como deus olímpico e sua função para manter a família olímpica, a estrutura civilizatória que o Olimpo representava, né? Nós não podemos esquecer que os deuses representavam um equilíbrio para os humanos também, né? Quer dizer, os deuses não eram, Zeus não era onipresente nem omnisciente, né? Como os deuses nós vamos ver em outras religiões ou no próprio cristianismo, não tinha nada disso. Na Grécia, né? Mas ele, com certeza, tem uma função e é um ponto de equilíbrio. Eu quero contar um pequeno anedotário, né? Que vai trazer o Robert Galbraith, né? Que é um escritor britânico que vai contar quando os deuses do Olimpo se rebelam e provocam um motim, né? Em determinado momento, Zeus já estava, num dado momento, a arrogância e os excessos de Zeus tornaram-se tão insuportáveis que Hera, Poseidon, Apolo e outros deuses olímpicos, menos Hestia, né? Vão amarrar Zeus enquanto dormia. E aí eles amarram Zeus, né? Com as tiras de ouro e os 100 nós que ninguém pode desatar, tiram os raios de Zeus, né? Tiram as armas de poder de Zeus e Zeus fica enfurecido, né? E aí Tétis, né? Tétis vai ser a mãe de Aquiles, né?
Tétis fica muito assustada com essa situação toda e vai chamar o monstro dos 100 braços. Briareu se chamava, o monstro dos 100 braços. E aí, enquanto os deuses do Olimpo discutiam, né, quem ia substituir Zeus, Briareu desamarra Zeus e Zeus se desamarra e vai castigar os deuses que, logicamente, se rebelaram. Né? O castigo de Hera, ele prende Hera, né, com umas cordas de ouro e coloca uma bigorna em cada perna de Hera. Né? E a tortura dessa maneira. Né? Os deuses do Olimpo ficam muito desesperados, mas ninguém tem coragem de soltar a Hera. Né? E Poseidon e Apolo vão ser castigados a trabalhar nas muralhas de Troia. Eles vão trabalhar durante um ano como mortais, como pedreiros. Né? Eles vão construir as muralhas de Troia. Bom, depois de um certo tempo e dos gritos de Hera, Zeus vai soltar a Hera e vai falar: você foi uma insensata se rebelar contra mim, eu vou te soltar com a condição de que nunca mais, né, nenhum deus do Olimpo se rebele. Né? Bem, assim, muito resmungando, né? Hera, Poseidon, Apolo e outros deuses vão concordar, né? E vão aceitar, né, esse comando assim irrestrito de Zeus, né? Então, o que eu quero dizer é, esse arquétipo de Zeus que vai ir se transformando e se modificando, vai nos ensinar coisas interessantes e vai nos ensinar como nós podemos incorporar alguma coisa dentro de nós, né? Zeus vai incorporando habilidades, Zeus vai incorporando sabedoria, Zeus vai incorporando, né, sobriedade, Zeus vai se tornando um pouco mais sóbrio, né? Apesar de que fisicamente ele é essa figura, eu vou mostrar novamente porque eu vi que aqui chegou gente, mas mais tarde aqui eu tenho um Zeus, né? Olhem que bonito este Zeus, né? Então, apesar de que ele fisicamente vai permanecer igual, ele vai trazer essa transformação muito interessante, né? A Shinoda Bolen vai se perguntar: quem é Zeus na contemporaneidade? Bem, essas figuras de poder, né? Esses homens do mundo corporativo, ou da política, né? Ou da economia, né? Porque o que Zeus, a vocação que Zeus vai ter é a vocação de montar uma grande dinastia, né? E a Shinoda Bolen vai falar: esses homens, né, do mundo contemporâneo que formam grandes dinastias, dinastias econômicas ou dinastias políticas, ou enfim, e que têm uma família envolta, né, e que vão a exigir de filhos e netos a continuidade da dinastia. Né? Então, como os deuses não envelhecem, Zeus não vai envelhecer, logicamente, a família olímpica ela vai permanecer. Nós estamos falando de uma estrutura simbólica, literária e mitológica, né? Então, mas os seus contemporâneos, né? Os seus do nosso mundo econômico, da política, de onde for, né? Que são autoritários e formam dinastias, eles sim vão envelhecer e vão ter problemas com o envelhecimento, né? Porque às vezes os filhos não estão dispostos a acompanhar os pais dessa maneira, às vezes as mulheres os abandonam. Nós temos, às vezes, os seus modernos da contemporaneidade podem ter na maturidade ou no envelhecimento, às vezes, né, um envelhecimento difícil, né, e às vezes abandonado, enfim.
Bom, eu acho interessante a gente ter falado de Zeus, porque ele vai ser crucial, decisivo, e ele vai ser fundamental para todas essas deusas que nós estudamos, né? E uma coisa importante, Zeus também sabe ser cruel, né? Então, pensem que a Perséfone foi raptada por Hades, né? Com a conivência de Zeus. Perséfone era filha de Zeus com Deméter, né? E Hades não decidiu sozinho. Antes de nada, né? Hades foi e conversou com Zeus, e Zeus concordou, né? Então, Zeus também tinha gestos de muita crueldade para com os filhos, né? Assim como ele tinha os preferidos e os escolhidos, ele tinha aqueles que tratava de uma forma com muita crueldade, com muita desplicência, né? Eu quero ver se alguém está fazendo o desenho de Zeus, né? Para colocar no nosso, né, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. E eu queria fazer aqui uma, agora que nós já estamos quase terminando, queria fazer aqui uma menção a uma oficina terapêutica que nós vamos fazer as 2 próximas quintas-feiras. Vai ser pela plataforma Zoom, né? Porque aí vocês vão poder falar, se colocar, né? Eu vou colocar aqui as inscrições, como vão ser feitas, né? Nós já vamos a supor que vocês já sabem sobre as deusas, que cada uma já sabe quem é a deusa que predomina, todas essas coisas. Vocês podem ver as lives aqui pelo Instagram, falando de cada deusa. Vocês podem também na plataforma Hotmart adquirir o curso, fazer o teste, fazer os exercícios de oficina. E então nós vamos a fazer 2 dias, 2 quintas-feiras de oficina terapêutica. A quinta-feira, dia 9, e a quinta-feira, dia 16, né? E depois que as inscrições estejam feitas, eu vou mandar para vocês o que eu quero, né? Porque nós vamos a trabalhar as deusas na infância de vocês, a deusa da mãe de vocês, a deusa na adolescência. Quem foi o panteão de deusas que acompanhou vocês durante a vida, né? As avós, as mães, como é que vocês reconhecem essas deusas? Enfim, vamos a fazer um trabalho bem bonito e eu vou mandar por escrito depois, junto com as inscrições e tudo o que eu quero que vocês tragam para a oficina. E, de fato, nós vamos aprofundar, né? Aprofundar, e vai ser uma oficina, enfim, com mais tempo, e aí na plataforma Zoom vocês vão poder colocar suas questões, né? Isso, a inscrição da oficina terapêutica vai ser pela plataforma GoFree com a Cibele. A Cibele já está colocando e nós vamos a colocar todo no Instagram e no WhatsApp, tá? Então, temos aqui uns minutinhos ainda. Vocês querem fazer algumas perguntas? Eu estou aqui disponível. Podemos pensar também, tá? Uma mulher pode ter as características de Zeus? Sim, claro. Zeus tem a ver com uma vontade de decidir, com uma vontade de construir, com uma vontade de reivindicar seu lugar, né? Isso pode estar em qualquer um de nós, tá? Em qualquer um de nós. Os junguianos diriam o nosso ânimo, né? O ânimo nas mulheres, né? E quando nós vimos Atena, nós falamos que ela tinha muito das características de Zeus, né? De ser, né? De ter essa ânsia de comando e de domínio e, enfim, todas essas coisas. Sim, é perfeitamente possível,
né? É perfeitamente possível. Nós temos que entender também que, de alguma maneira, Zeus vai assumir esse lugar civilizatório e é um lugar que, porque nós temos que entender a relação entre os deuses e os humanos, né? Digamos, os deuses não se questionavam, será que Zeus não se questionava, será que os humanos acreditam em mim? Será que isso é uma questão de outras religiões monoteístas, né? Isso não existia para os gregos, né? Os gregos tinham uma convivência com os humanos, né? E os gregos e os deuses gregos não ficavam atrás dos humanos. Isso está certo, isso está errado. Isso não existia, né? Então, o que nós vamos a ter é esse grande fator civilizatório, que não era só um fator civilizatório para os deuses, era para os humanos também, né? Os humanos conheciam os deuses, né? Sabiam das brigas entre Zeus e Hera, né? Eventualmente, há pouco alguém perguntou em uma live que eu assisti como aluna, as deusas tinham casos com os humanos? Sim, por exemplo, Afrodite, né? Que se apaixona por um pastor, né? E então ela espera o pastor dormir, né? Namora o pastor e quando o pastor acorda, ela encontra na sua frente Afrodite. E o pastor leva um grande susto, logicamente, né? Então, eu acho interessante que quando nós falamos de Zeus, nós estamos falando de alguma coisa que dá um contorno, né? Para os deuses e para os humanos também, tá? Então, é interessante isso, tá? Claro, se Hera vai ser brava e ciumenta. Agora, vejam bem, nós sabemos da mitologia por Hesíodo e por Homero, né? Nós sabemos da mitologia pelos homens, tá? E isso é importante, porque quando nós falamos que era ciumenta e perseguia a Zeus, não, mas era muitas outras coisas, né? Não sabemos disso, falamos na live de Hera, né? Era muitas outras coisas, era muito inteligente, era muito perspicaz e estava na Grécia antes de Zeus, tá? Que isso são questões importantes. Estava na Grécia antes de Zeus, né? Não esquecermos que Zeus vai trazer basicamente e vai simbolizar a consciência patriarcal, né? A consciência da hierarquia, a consciência do comando, né? A consciência da obediência, todas essas questões que as civilizações ginocêntricas não conheciam. Tá? Não esquecer que as civilizações ginocêntricas não conheceram as armas nem as fortificações militares e estavam centradas no bem comum, né? As minhas alunas que estão aqui sabem disso, né? As alunas da Escola de Mulheres sabem disso, falamos disso com muita insistência, né? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta, né? E eu acho que vocês entenderam por que nós hoje falamos de Zeus, né? Era importante falar de Zeus para nos dar essa estrutura do que é a família do Olimpo, né? Eu quero dizer também uma coisa interessante, né? E há alguns mitólogos que dizem que os deuses do Olimpo eram felizes, né? E então eles viviam nas festas, nos festejos. Claro que viviam situações difíceis de rivalidade, de competição e todas essas histórias, né? Mas eles ficavam lá no Olimpo, bebendo, escutando a lira e todas essas coisas que nós já sabemos, né? Não trabalhavam, não adoeciam, não envelheciam, né? Há um episódio interessante que vou contar aqui já para o final,
Quando Afrodite, na famosa guerra de Troia, que os deuses tomam partido, um pelos troianos, outros pelos atenienses, e, enfim, é aquela balbúrdia, né? E aquela coisa que os deuses tomam partido um dos outros, Afrodite vai estar do lado dos troianos, né? E ela, em determinado momento, os deuses participam da guerra, e ela, em determinado momento, entra na guerra e é ferida. É ferida aqui no pulso, né? Isso é Homero que conta, né? Mas os deuses não sangravam, né? Então, Homero vai contar que do pulso de Afrodite vai sair uma água transparente perfumada, né? Mas Afrodite fica muito chateada com esse episódio e vai queixar a Zeus, né? E vocês sabem que há muitas versões, e uma delas diz que Afrodite era filha de Zeus com a Dione, né? E então Zeus, muito calmamente, diz: minha querida, isso não é lugar para uma moça estar. Você não tem que estar no meio da batalha. Ninguém pode te salvar se você está no meio da batalha, né? Então, acontecem as coisas que acontecem. Então, vai lá que alguém vai fazer um curativo para você. Eu acho essa cena muito divertida e muito interessante, porque Zeus fala como pai de Afrodite e diz: olha, mas se você entra na batalha, com certeza essas coisas podem acontecer, né? Bem, então nós temos esses episódios assim interessantes. A Adriana está perguntando: Zeus ter amantes é uma característica dos homens no patriarcado? Bem, nós podemos pensar que o que o patriarcado quer garantir, né? Digamos, a legitimidade da herança dos filhos, né? Quem interessava no mundo medieval, por exemplo, quem ia herdar os exércitos, a terra, né? O castelo, etc, etc. Então, uma das características da patriarcalidade é como vai passar a herança, né? Por isso eu tenho alguém, né, que é aquela que garante que este filho é meu e que então a herança, todo o demais pode ser vivido à margem do vínculo institucional, né? E de fato nós sabemos que algumas civilizações, ou em alguns momentos, ou a patriarcalidade estimula, né, algumas coisas e algumas cenas, né, de traições, ou de, enfim, no masculino, logicamente, no feminino não, né? Mas nós sabemos que isso é perfeitamente possível, né? Então o que interessa no mundo patriarcal é quem vai herdar, né? Os exércitos, as terras, os castelos, né? Então, bem, mas Zeus tinha, quando nós falamos das infidelidades de Zeus, nós estamos falando da clara consciência que ele tinha, né? De que ele precisava povoar o Olimpo e de que ele era a força civilizatória. Vejam que interessante o que está escrito aqui embaixo, não sei se dá para ler, né? A expansão divina, né? A expansão divina. Né? Então, Zeus tinha essa certeza e essa convicção de que ele, né, tinha que garantir alguma coisa, né? A vida tinha que acontecer, né? Bom, eu acho que nós fizemos essa live dos Zeus. As próximas 2 quintas-feiras vamos a ter a oficina terapêutica, né, pelo Zoom, e depois nós vamos a repetir Afrodite, porque Afrodite não está gravado nas lives do EGBT no Instagram e muitas pessoas têm pedido. Então eu acho interessante, já Afrodite foi a primeira,
né? Então, depois de fazer nossa oficina terapêutica, lá para mais para o fim do mês, nós sempre avisamos, vamos a repetir a live de Afrodite, ela foi muito bonita, vocês fizeram no Jardim de Afrodite, né? E então, vamos a repetir Afrodite, né? Bom, se vocês fizeram, se tem gente que fez, né, o desenho sobre seus, a colagem sobre seus, por favor, coloquem, né? Coloquem no Instagram, coloquem no WhatsApp, a Betânia coloca depois no nosso Instagram, tá? E eu vou me despedir de todas vocês, agradecer profundamente a presença de todas, tá? Agradecer também as que estão comprando o curso pela plataforma Hotmart, né? Muita gratidão a todas. Estou à disposição. Se as que estão com o curso na plataforma Hotmart têm alguma dificuldade, ninguém tem tido, mas às vezes pode acontecer qualquer coisa e vocês me acham no Instagram, enfim, no grupo de WhatsApp, né? E então, por hoje, queridas todas, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter me acompanhado, tá? E a gente se vê na quinta-feira que vem com as que vão participar da nossa oficina terapêutica pelo Zoom. Um grande abraço a todas.